contra esses caras aí. Agora aqui, quando eu joguei contra o Corinthians, falei, meu irmão... Todo mundo fala Corinthians e Galo aqui. Que torcida é essa? A do Corinthians, pra mim, é diferente de tudo. Tá, chega de elogiar o Corinthians. Do Flamengo, muito já elogiou demais. Do Flamengo, muito boa quando tá ganhando. Quando tá perdendo, esquece. A do Corinthians, não. O Corinthians, quando tá perdendo, tá ganhando, os caras estão lá. Nação, vou te falar que eu tive que gravar o vídeo 3 vezes só pra ficar calmo com essa declaração que o Wagner Love teve. Que infelicidade dele pra falar da nação rubro-negra. Se uma das coisas mais bonitas que a nação faz é empurrar o time nos momentos de dificuldade. Quantas e quantas vezes a nação carregou o Flamengo nos ombros nos momentos mais difíceis. Quem viveu as décadas de 80, 90, princípio dos anos 2000 até 2013, sabe que se o Flamengo não tem a sua história manchada, como o Corinthians tem, como o Atlético Mineiro tem, como o Fluminense tem, Vasco, Botafogo, Palmeiras, foi por causa da nação rubro-negra. A nação rubro-negra não é só boa quando tá ganhando, não. A nação rubro-negra é boa principalmente quando a gente tá perdendo. Quando o time tá no pior momento, é que a nação começa a cantar, começa a empurrar e começa a carregar o time. Agora, quando o jogador tá de palhaçadinha, como era na época do Wagner Love, a nação cobrava, a nação chegava junto. E isso é diferente de não apoiar ou de ser fraca quando tá perdendo. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu não sei a opinião de vocês, quero que vocês coloquem aqui. Mas eu gostava muito do Wagner Love. Gostava no passado, pra mim tá morto e encerrado. Falou mal da nação pra mim, acabou, cara, acabou. Pra mim o Wagner Love não falou verdade nenhuma naquilo que ele colocou e pra mim ele tá acabado. Nunca foi ídolo pra mim, tá? Pra deixar claro, mas eu gostava dele, gostei da passagem dele. Tem um gol dele do Adriano no Carioca, que eles saíram, né, tabelando do meio do campo até chegar lá no gol, e pra mim foi sensacional, mas pra mim é como se o Wagner Love nunca tivesse vestido uma camisa do Flamengo. Pra mim, falou mal da nação rubro-negra, acabou. Coloca aí nos comentários o que vocês acham disso, tá? Nação, vídeos às 7 horas da manhã, abrindo os trabalhos com as primeiras notícias do Mengão Queridão, lá no Fla Nação VP. Meio-dia e 15h30, aqui no Resenha Rubro-Negra. 19 horas, fechando as notícias do Mengão Queridão no dia, lá no Fla Nação VP. Se o YouTube não lhes notificar, eu espero que vocês já venham pra cá sabendo dos horários. 19 horas e 7 da manhã, 19 horas no Fla Nação VP, meio-dia e 15h30 aqui no Resenha Rubro-Negra. Nação, nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês sobre o Flamengo que conseguiu a liberação de 150 milhões de reais para entrar nos cofres rubro-negros a partir do ano que vem. Vou contar pra vocês como, porquê, de que jeito, tá? Vou falar também sobre a Recopa Sul-Americana. Hoje foi oficializada as novas datas da final da Recopa Sul-Americana e aí eu já vou deixar tudo arrematado com vocês nesse vídeo aqui, beleza? Antes, vamos ver o recadinho do OneFootball e eu já volto com mais informações do Mengão Queridão pra vocês. Espia só! O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball vocês podem ver todas as notícias do Mengão Queridão em tempo real. Saiu, tá lá, nação. Também dá pra ver os melhores momentos de todos os jogos da Copa do Mundo. Sabe aquele jogo que você gostou pra danar? Que você se divertiu assistindo? Pois é, pode procurar lá no OneFootball que você vai achar os melhores momentos. Além disso, tem uma funcionalidade no aplicativo que chama-se Red to Red. O que a Red to Red faz? Analisa os confrontos da Copa do Mundo e também de outros campeonatos, pegando um time contra o outro e analisando os últimos 5 anos desse confronto. Ó, apostar agora virou mamão com açúcar com essa funcionalidade do OneFootball. O melhor é que o OneFootball tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar hoje mesmo o OneFootball. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link tá aqui na descrição do vídeo. Bom, nação, vamos lá então. Foi alterada a data, a Conmebol alterou oficialmente a data da Recopa Sul-Americana. Vai ser realizada em 2 quartas-feiras, tá? A primeira quarta-feira de cinza, então não vai ter carnaval para ninguém no Mengão Queridão. No dia 22 de fevereiro, o Flamengo estará
lá no Equador para fazer o primeiro jogo contra o Independiente del Valle. Na quarta-feira seguinte, dia 1º de março, o Flamengo faz o jogo da volta, no Rio de Janeiro, no Maracanã. O carnaval começa no dia 17 e termina ao meio-dia da quarta-feira de cinzas, não é isso? No dia 22? Portanto, o Mengão queridão e os seus jogadores provavelmente estarão lá no Equador, então só sexta-feira ali, bem de levinho, só espiando, para depois seguir firme nos treinos, para poder disputar a Recopa Sul-Americana. Antes disso, o Flamengo vai ter enfrentado o Mundial de Clubes do dia 1º ao dia 11, e antes disso ainda, no dia 28 de janeiro, o Flamengo vai ter enfrentado o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Então, o começo de ano do Flamengo, ele é muito cheio, onde o Flamengo pode ganhar até 3 títulos logo nos 3 primeiros meses do ano. Por isso, os jogadores não terão tempo para comemorar, para ir para a folia, como em outros anos eles foram. Na ação, o Flamengo conseguiu a liberação de mais de 135 milhões de reais. Na verdade, esse valor pode chegar a 150 milhões de reais para investir no clube em 2023. De 93 a 98, o Flamengo teve questionado pela Justiça várias transações em moeda estrangeira, chegando até a tentarem penhorar o Ninho do Urubu. Essas transações estrangeiras foram feitas de 93 a 98 durante o mandato do presidente Kleber Leite. Dentre muitas negociações que foram feitas, tem a do Sávio para o Real Madrid, a do Romário de Barcelona para cá, enfim, uma salada danada que fizeram, e o Flamengo agora estava pagando esse pato por conta disso. Para não ser penhorado o Ninho do Urubu, o Flamengo deu como garantia de penhora apartamentos no Morro da Viúva. O Flamengo, através da figura do Rodrigo Dunches de Abranches, vice-presidente jurídico do clube, conseguiu a liberação dessa grana fazendo um acordo junto à Justiça para poder pagar de 60 vezes de 220 mil reais. Sem contar que o Flamengo já tinha pago 13 milhões. Então ficou tudo fechadinho ali nos 25 milhões. O Flamengo fez o acerto todo e com isso os apartamentos do Morro da Viúva estão liberados para o Flamengo poder negociar. O Flamengo acredita que entre aluguéis e vendas desses imóveis, o Flamengo possa arrecadar no ano que vem mais de 150 milhões de reais. Aí antes que você que está aí do outro lado fique todo assanhadinho achando que são 150 milhões de reais para o Flamengo comprar jogador, freia aí, calma aí. O Flamengo tem todo um planejamento financeiro, tem toda uma situação financeira e o Flamengo vai começar a contar com essa grana para várias situações dentro do clube de regatas do Flamengo, não só questão de reforço de jogadores. Aliás, essa questão de reforço de jogadores está dando pano para manga para caraca, né? Mas é muito pano para manga. Os torcedores rubro-negros estão indignados. Quanto mais eu olho as redes sociais, mais eu vejo torcedores indignados com o Flamengo, ainda não tendo anunciado nenhuma contratação. Mas eu olho para os outros clubes, como eu falei no vídeo anterior com a produção, e não vejo grandes contratações assim sendo feitas. É sempre bom a gente se lembrar que o São Paulo está comprando o Wellington Rato, o Atlético Mineiro contratou o Bruno Fux, ou seja, o Corinthians repatriou o Ángel Romero. Então não tem ninguém assim fazendo nenhuma contratação mirabolante para a gente ficar preocupado com relação ao Flamengo, não. Que a gente precisa de contratação, eu sei, vocês sabem, os dirigentes do Flamengo também sabem, só não é essa quantidade de contratação que fica saindo a todo momento. Por exemplo, a informação que eu tenho é que o Flamengo não vai contratar lateral direito agora. O Flamengo está olhando, está monitorando, está observando, mas a ideia principal do Flamengo seria contratar o lateral direito apenas no meio do ano. É claro, né, pessoal, se aparecer uma grande oportunidade no mercado, nos moldes que o Flamengo aceita, o Flamengo contrata até mais um goleiro, além do Agustin Rossi. Então, se aparecer uma boa oportunidade, o Flamengo pode ir num lateral. Mas a prioridade do Flamengo hoje seria para o meio de campo e para um atacante de lado de campo, além do goleiro que já está sendo resolvido a contratação do Agustin Rossi. Também não houve propostas ainda ao Agustin Rossi nem ao Boca Juniors. Houve conversas, aquelas conversas em boca miúda com o Agustin Rossi,
Mas com o Boca Juniors, a informação que eu tenho é que o Flamengo não ofereceu absolutamente nada para os caras ainda, tá? Vai esperar chegar janeiro para poder conversar com os caras, para poder trazer o Agustinho Rossi. Então, hoje, a prioridade do Flamengo é fechar com o Agustinho Rossi, fechar com o jogador de lado de campo e o jogador que eles queriam muito trazer, que o Marcos já gostava muito do atleta e agora ganhou o apoio do Vitor Pereira, é o Diego Rossi. E no meio de campo, o jogador que o Flamengo gostaria é o Gerson. Agora, o que está acontecendo com o Gerson de verdade, gente? Tem muito disso que me diz por aí, né? Pois é, eu trabalho muito intenso, eu trabalho muito forte, eu suo mesmo a camisa para tentar levar para vocês a informação mais precisa, a informação mais certeira sobre o Gerson, tá? Ainda estamos no jogo de empurra, ou seja, o Flamengo, às vezes, é representado pelo pai do Gerson, onde o pai do Gerson diz que o Gerson não quer ficar na França, não quer jogar lá e só aceita jogar no Flamengo, empurrando ali uma espada no pescoço dos caras do Olympique de Marselha. Aí o Flamengo entra na negociação, o Olympique de Marselha volta a dar duro, diz que não vai aceitar menos de 20 milhões de reais, e é naquela composição que eu falei para vocês, é 20 milhões de reais, mais o perdão dos 6,5 milhões de reais, mais metas alcançadas pelo Gerson no Flamengo, o que extrapolaria o valor que o Flamengo pagou ao Olympique de Marselha. Então o Flamengo não vai comprar o Gerson assim, o Flamengo pode até melhorar um pouquinho a proposta, ao invés de pagar 12 e perdoar 6, o Flamengo paga tipo 13, 14 e perdoar 6, ainda colocar metas, isso pode acontecer, mas o Flamengo ir aos 20 milhões e ainda perdoar os 6,5 é praticamente impossível de acontecer, o Flamengo não tem pretensão disso, e nesse momento o Flamengo tem que ser muito gelo no sangue mesmo, porque daqui a pouquinho, quando chegar próximo do fechamento da janela de transferências, o Olympique de Marselha vai ficar sem saída, e o técnico de lá já disse, eu não conto com o Gerson, os caras não se falam, não se olham. Então o Olympique vai ficar sem ter como alocar o Gerson. Vai deixar o Gerson parado, recebendo uma bolada e sendo desvalorizado, porque se isso acontecer, quando chegar no meio do ano, o Flamengo não aceita pagar nem os 12. É 6, 7, olhe lá. Ou seja, o Olympique, além de não recuperar, ainda vai perder parte boa da grana que ele poderia receber. Claro, sempre há o risco do Gerson aceitar uma proposta ou outra no fringir dos ovos, porque também corre o risco do Gerson ficar parado. Mas o Flamengo está apostando e está confiando que o Gerson não aceitará outras propostas e está esticando o tempo. Essa situação é a típica situação de que o Olympique está dando corda para se enforcar. Quanto mais tempo demorar, pior para o Olympique de Marselha. Mas eu entendo o lado dos caras também quererem fazer uma pressão, sabe que o Flamengo gosta muito do atleta, o atleta do Flamengo, então eles vão esticar a corda até o momento que eles vão pular do banquinho e se enforcar, porque eles não vão ter como botar preço no Gerson. Desta vez, realmente, o Flamengo está certo, o clube comprador está colocando valor no atleta, porque o técnico do time não quer o atleta, não gosta do atleta, não gosta nem da pessoa do Gerson. O cara é um animal, né? Para não gostar do Gerson, o cara tem que ser muito ruim de jogo. E por isso o Flamengo conta com essa situação do Gerson chegar no Flamengo um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, mas dificilmente o Gerson não virá, só se o Olympique de Marselha for muito cabeça dura ou o Gerson roer a corda e aceitar ir para um outro clube, né? Coisas que são possíveis de acontecer. Com relação ao Diego Rossi, o Fenerbahçe pede 14 milhões de euros. O Flamengo estaria disposto a oferecer entre 10 e 12 milhões de euros. As negociações ainda seguem, ainda vão para mais um tempinho, porque o Flamengo está fazendo planejamento com o Vitor Pereira para ter os jogadores para o Mundial de Clubes. Pô, Fabrício, então era necessário os caras estarem aqui no dia 26. Não, porque a questão do treinamento, do jogo, da época que eles estão vivendo é diferente da nossa. Nossos jogadores, nesse momento, eles estão parados. Mas lá na Europa, estão realizando amistosos o tempo inteiro. Só o Anderson Talisca já fez 4 amistosos. O Fenerbahçe, se eu não estou lembrando errado, já fez 2 ou 3 amistosos também. Então, se esses jogadores chegarem ali para meio de janeiro, quase no fechamento da janela, eles vão chegar em condições físicas, porque a temporada lá está acontecendo
Perfeitamente. Então eles chegam em boas condições físicas. Não há a necessidade física desses atletas chegarem agora para o Flamengo. Eles podem chegar do meio para o final da janela de transferências em janeiro, que eles vão chegar em boas condições físicas. Por isso, meus amigos, o Flamengo trabalha devagar, o Flamengo trabalha com paciência. Vejam bem, se nessa janela o Flamengo conseguir contratar Agustin Rossi para o gol, Diego Rossi para o ataque, sabendo que o Diego Rossi joga do lado direito, do lado esquerdo, centralizado, segundo atacante e de centroavante, e contrata o Gerson para o meio de campo do Flamengo, sabendo que o Gerson joga na direita, joga na esquerda, primeiro volante, segundo volante, terceiro homem de meio de campo, é ou não é uma grande janela do Flamengo? Agustin Rossi, o melhor goleiro da América do Sul para mim, fora de qualquer contestação. Gerson, um dos melhores meios de campo do mundo, sério. O Gerson, quando chegar no Flamengo, ele entra para a seleção e não sai mais. Diego Rossi, uma grande promessa uruguaia que vem sendo convocado para a seleção uruguaia o tempo todo. São 3 baitas contratações. Vocês preferem esses 3 jogadores? Ou vocês preferem, por exemplo, Bruno Fux e Paulinho e Edenilson, que é o que o Atlético está fazendo? Ou Pedro, Raul e Patrick de Luca, que é os vice-reinos estão trazendo? Ou Caio Vitor e Marlon Freitas, que o Botafogo trouxe? Ou Ángel Romero e Matheus Bidu, do Corinthians? Ou Gugi Queno, do Fluminense? Ou Pedrinho, Rafael e Wellington Rato, do São Paulo? Viram a diferença da qualidade? É isso que eu tô falando com vocês. O Flamengo tem que trabalhar calmo para fazer as contratações pontuais e corretas. Eu estou bem esperançoso no trabalho do Marcos Braz e Bruno Spindel, principalmente porque eles têm com eles agora o Vitor Pereira, que a gente sabe que tem uma experiência, uma vivência no futebol inacreditável. Nação, coloca aí nos comentários tudo que vocês acharam sobre as notícias que eu trouxe aqui. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de falar com seus amigos e as suas amigas, seus colegas de trabalho, de escola, de bairro, de cidade, de rua, para conhecerem os canais Fla Nação VP e Resenha Rubro Negra, tá? Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.